Vamos conversar um pouquinho sobre história? Bom, antes da gente começar a falar sobre a rede de atenção psicossocial, de todos aqueles modelos que hoje conhecemos, como os CAPs, como as unidades básicas de saúde, hospitais de clínica e tudo mais, antes de tudo isso tínhamos um modelo, certo? Então veio a reforma para conversarmos um pouquinho sobre isso. Então, antes da gente falar sobre eles, a gente vai contextualizar como chegamos até eles, tá, pessoal? Bom, a reforma psiquiátrica ela veio para o Brasil através da influência de Franco Basaglia, tá? Que é um carinha muito importante da reforma lá na Europa. Então, com a influência do ambiente europeu e toda a reforma, todo o movimento que estava ali ocorrendo, em 1970 a 1980, esse movimento ele chegou até o Brasil, certo? Através principalmente de denúncias que estavam ocorrendo e outras revoltas que também estavam acontecendo ali naquele processo, onde a gente tinha o movimento trabalhista, tínhamos ali os movimentos pelos direitos humanos e entre outras coisas que estavam surgindo naquele período, veio também o movimento da luta da reforma psiquiátrica, tá? Que hoje a gente consegue falar um pouquinho ainda sobre essa reforma como o movimento da luta antimanicomial. Pessoal, quando a gente fala sobre esse movimento, sobre esse objetivo, qual era? A gente sai, então, de um modelo hospitalocêntrico, que a gente vai conhecer, um modelo asilar, para um momento agora de atenção psicossocial, onde começa a surgir a rede de atenção psicossocial chamada RAPS, certo? Então, através de inúmeras denúncias que eram feitas ali pelos profissionais que ali atuavam em manicômios, né, os famosos manicômios, através dos próprios pacientes, através dos próprios familiares, de violações de direito, de condições. Aí, então, surge, né, a necessidade de se implantar aqui também, impulsionado através de lá da Europa, por onde começou, né, com Franco Basaglia, como a gente conversou anteriormente. Vem fortemente esse movimento nesse período de 1970 a 1980. E como é que era antes, então, desse movimento, já que eram condições tão ruins? Bom, antes da reforma psiquiátrica, o modelo de atenção aqui no Brasil, assim como no mundo de forma geral, era predominantemente hospitalocêntrico, hospitalar, baseado em uma internação que era ali prolongada, em hospitais psiquiátricos, né, os famosos manicômios, eram sinônimos ali, tá? O hospital psiquiátrico era um manicômio, os famosos hospícios, e esse modelo ele seguia uma lógica de isolamento social das pessoas com transtornos mentais, muitas vezes sem critérios claros de alta e sem garantia de direitos, ou seja, aquela pessoa ela entrava ali e não tinha necessariamente um período ou uma perspectiva de alta, de que aquele indivíduo ele iria ali ser tratado, realizando o seu tratamento e então ser reinserido na sociedade. Não se falava tanto sobre isso. Não tinha ali também essa intenção de ressocializar, de reinserir aquele indivíduo, mas sim de excluí-lo. Por quê? Naquele momento ali, a gente fala que o ambiente ele era para questões relacionadas ali ao transtorno mental, mas através, por exemplo, do filme O Holocausto Brasileiro, vocês conseguem observar recortes, né, de como foi aqui no Brasil esse movimento, como é que era antes, onde muitas das vezes as pessoas que iam para lá não tinham critérios, ou seja, não existia uma avaliação multidisciplinar, multiprofissional, não tinha que passar por psicólogo, psiquiátrica, não. Existiam ali os loucos, né, os famosos loucos, não tinha muita distinção, os transtornos, todo o DSM, todo o CID que a gente conhece hoje. Era considerado louco, era retirado do convívio social e inserido ali, excluído dentro de um manicômio, dentro de um hospital psiquiátrico, o famoso hospício. Muitas dessas pessoas, elas eram filhos rebeldes, eram pessoas que nasciam com algum tipo de deficiência, eram mulheres rebeldes que não se rendiam ali às regras do patriarcado, eram ali pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade, moradores de rua, que eram retirados porque, enfim, socialmente era um incômodo ali também, pessoas que bebiam, que, enfim, gente, era assim, não tinha muito esse cuidado de uma investigação. E a partir do momento que essa pessoa ela ali internava, né, ali ela ficava, não tinha essa perspectiva de cuidado. Questões relacionadas à medicação, vocês vão ver que era bem escasso,
certo? Biossegurança não existia. É bem comum de a gente ver relatos na época, por exemplo, onde a medicação ela era colocada dentro de uma seringa e da mesma seringa aplicada ali em vários pacientes até que acabasse aquele conteúdo, aí enchia de novo e continuava. Era essa a realidade, certo? Era uma realidade onde vestimentas também eram um luxo, colchões para dormir, camas para dormir eram um luxo. A gente vê relatos dentro do filme O Holocausto Brasileiro, onde muitos dos pacientes eles pegavam palhas e colocavam numa espécie de saco, as sacas de farinha que hoje a gente utiliza, colocavam ali aquelas palhas e ali reclinavam, ali então faziam os seus colchões, mesmo pinicando, mesmo coçando, era ali onde eles conseguiam se deitar. Isso quando tinha espaço, porque imagina só, todas essas pessoas, né, que estavam ali sendo excluídas socialmente, esse acúmulo, era enorme o número de pessoas que iam para ali. Então, eram ambientes onde cabiam 10 pessoas, tinham 30, 40, um assim invadindo o espaço do outro. Lá conviviam mulheres misturadas com homens, misturadas com criança, então sim, aconteciam inúmeras atrocidades. E se morresse ali, o que acontecia? Muitas vezes as próprias famílias, elas abandonavam ali. Então, morriam como indigentes, né? Não eram identificados, não tinham documentos ali. Existiam relatos também, né? Onde existiam escolas de medicina que compravam esses cadáveres dessas pessoas para que fizessem, então, estudos, né, de dissecações ali, porque eram pessoas consideradas descartáveis, né? O simples fato, por exemplo, na questão das crianças, de uma criança ser negra, uma criança nascer com algum tipo de deficiência, como uma síndrome de Down, ou como a ausência de algum dos seus membros, ou algo do tipo, fazia com que ela também fosse para aquele local. Então a gente vê ali que não era um interesse, na verdade, de realizar ali um cuidado àquela pessoa, de considerá-la ao menos um ser humano, né? Era extremamente objetificado, né? Algo descartável, algo passivo ali da exclusão, e que precisava de fato ser tratado em um hospital somente para eles. Por que não ir até um hospital de clínicas, por exemplo, se passasse por algum tipo de vulnerabilidade? Não. Tinha o Hospital dos Loucos e tinha os hospitais, certo? Então, era essa a visão que se tinha antes da reforma psiquiátrica, de uma maneira bem generalista e simplória de explicar a vocês. Então, através dessas condições, onde os próprios profissionais passavam por esses incômodos, onde os próprios pacientes, os familiares, os poucos familiares que estavam ali, estavam vivenciando, né, experienciando ali essas circunstâncias tão ruins, então houve a necessidade da reforma. E aí a gente vem então agora para essas características que eram de internação prolongada, ou seja, não tinha previsão de alta, o isolamento como características, ou seja, elas eram frequentemente internadas indefinidamente, não dependiam de critérios médicos, mas decisões arbitrárias de famílias, autoridades, a própria polícia podia chegar e internar ali. Condições precárias e violações de direito, como hospitais psiquiátricos eram superlotados, com higiene precária, alimentação inadequada, falta de assistência médica adequada, tratamentos eram frequentemente coercitivos, incluindo contenções, né, ou seja, as famosas camisas de força, eletroconvulsionantes, sem anestesia, administração excessiva de medicamentos sedativos, porque se estava incomodando, a intenção, como eu disse anteriormente, não era cuidar e fazer com que aquela pessoa fosse reabilitada, mas sim sedá-la porque ela estava ali causando um incômodo muito grande, estava causando uma agitação, então a melhor forma naquele momento era sedá-la. Os pacientes muitas vezes eram submetidos a maus tratos, violência física, violência psicológica. Existem inúmeros relatos de pessoas que eram abusadas, mulheres que ficavam grávidas ali, seus filhos eram vendidos, certo? Enfim, inúmeras situações extremamente desumanas. Também eram caracterizados pela exclusão social e o estigma. Por quê?
Os manicômios, eles eram vistos como um lugar para esconder pessoas que não se encaixavam na sociedade. Você não é desejável pela sociedade, então você vai parar ali no manicômio. Se encaixando fora dos padrões sociais, incluindo não apenas pessoas com transtornos, mas usuários de drogas, indivíduos em situação de rua e até mesmo mulheres consideradas rebeldes. Isolamento hospitalar reforçava o estigma da loucura como algo extremamente perigoso, por isso não era adequado que eles fossem tratados próximo da gente, algo incontrolável, algo que poderia causar um dano ali para minha integridade física, enfim, algo até mesmo contagioso. Então, reforçava ainda mais esse preconceito. Por isso que até os dias atuais nós temos dificuldades por conta ainda ali das sequelas, né, de todo esse processo. Então, o movimento ele surgiu a partir de 1970, através dessas denúncias sobre essas condições que eram desumanas, ganhando, então, visibilidade por movimentos sociais, movimentos da saúde mental e movimento da luta antimanicomial que estavam ali acontecendo concomitantemente, tá? Denúncias da imprensa em relação às violações de direitos, inclusive no mesmo filme, né, que relata, que traz ali recortes sobre essa experiência, vocês vão visualizar, vislumbrar um dos repórteres que teve muita dificuldade de conseguir adentrar ali, foi inúmeras vezes ameaçado, inclusive. Influências da reforma psiquiátrica italiana, como eu disse, através ali da influência de Franco Basaglia, que inspirou a mudança no modelo brasileiro. Através disso, surgiu, então, a Lei 10.216 de 2001, que é a Lei da Reforma Psiquiátrica, onde ela vem determinar para a gente a progressiva substituição desse modelo agora para um modelo de serviços comunitários, o modelo de atenção psicossocial, e vem ali assegurar a regulamentação dos direitos da pessoa com algum tipo de sofrimento psíquico, restringe a internação psiquiátrica a uma última alternativa determinada que deve ocorrer preferencialmente de forma voluntária e com o aval, né, da família ali. Então, o isolamento, a internação de forma coercitiva é algo que não é agradável, né, e que não é mais mensurável ali através da contribuição da Lei 10.216, certo? Também surgiu, com base nessa, muitas outras leis, estatutos, resoluções, pareceres ali favoráveis, então, os conceitos de saúde mental, como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 10.146, de 2015, que passa a garantir a autonomia e capacidade civil das pessoas com deficiência de forma psíquica e intelectual, regulamentando também as tomadas de decisões apoiadas, né, promovendo inclusão e evitando interdições abusivas, ou seja, ali, fazendo com que a pessoa faça parte dessas tomadas de decisões, certo? Sobre a sua própria vida. Surgiu também dentro do processo penal, a gente consegue ver as novas regulamentações sobre as medidas de segurança, onde no Código Penal brasileiro, através do artigo 26, a gente passa então a trabalhar com a isenção da pena para pessoas que, ao tempo do crime, eram incapazes de entender o caráter ilícito do ato. Aí eu presto a atenção de vocês. Não necessariamente a pessoa ela não vai sofrer algum tipo de penalidade, ela vai sofrer uma espécie de medida de segurança, certo? E não necessariamente apenas porque ela contém ali um laudo ou pode ter ali a suspeita de um transtorno mental, ela necessariamente vai ser o que chamam de inimputável. Isso não é critério. Qual o critério? Que ao tempo do crime, ou seja, que no momento do crime, aquele indivíduo que está acometido de algum tipo de transtorno não consiga, seja impedido de ter consciência da ilicitude do ato, ou seja, ter consciência de que aquilo se tornava crime. Se aquele indivíduo ele tem algum outro transtorno, por exemplo, como uma depressão, como uma ansiedade, como um transtorno de personalidade bipolar, transtorno de personalidade borderline, e foi identificado através de uma perícia que, ao tempo do crime, aquela pessoa não estava impedida de compreender que aquilo era um crime, ele pode sim responder ali, porque ele tinha consciência da ilicitude dos seus atos, certo? Mas, se caso não tiver, então ele vai ali ser de forma arbitrária, né, analisado também
para uma medida de segurança, que pode ser um tratamento, que pode ser ali a internação temporária para tratamento, para a sua reabilitação, para a sua ressocialização também. Um acompanhamento no centro de atenção psicossocial vai variar ali da análise da necessidade e também do magistrado que estiver ali responsável. Então, a medida de segurança ela é caracterizada através da prática jurídica como uma internação em hospital psiquiátrico, que hoje a gente já tira um pouco essa nomenclatura, mas que ela ainda existe em muitos documentos, então tudo bem se vocês virem, tá? Mas que agora essas internações elas podem acontecer em enfermarias psiquiátricas, em leitos, em ambientes voltados aí para a saúde mental, em unidades de acolhimento, em centros de atenção e etc., desde que realize esse acompanhamento e esse tratamento, né, para sua reabilitação e sua ressocialização com um olhar biopsicossocial para a individualidade daquele indivíduo. Passa também a discutir sobre a necessidade dessa revisão periódica dessas medidas de segurança, evitando essas internações perpétuas, ou seja, fazendo com que essas internações elas alcancem o seu objetivo, que é determinar ali o melhor para aquele paciente, desenvolver o melhor para aquele paciente, para que ele possa, então, depois daquele momento, ser ressocializado efetivamente, certo? Então, essas foram as principais contribuições juntamente com a Política Nacional de Prevenção à Automutilação e ao Suicídio, que diz respeito à Lei 13.819, que vai propor também medidas de assistência, vigilância, prevenção ao suicídio, à automutilação, criação de canais de notificações, redes de apoio, como, por exemplo, o famoso CVV, certo? Então, tudo isso só foi capaz de existir a partir, então, da reforma psiquiátrica. E a partir dela também começaram a surgir a rede de atenção psicossocial. Gostou? Então, agora a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre quais são esses ambientes, né, de atenção à saúde mental e o que mudou na prática.